Feliz sábado, queridos. Feliz sábado. Mais uma semana só, né? A semana está ficando apertada. Como diz ali a música, né? Não sou digno de falar, não sou digno de pedir, mas que Deus possa habitar em mim. Amém. Amém. Sermão que a gente desejou no coração, chegar aqui, trouxe um pouco de transtorno, um pouco de trabalho, um pouco de preocupação, porque é um tema assim, muito diverso, né? Jesus falou um terço, praticamente, de suas palavras, falando desse assunto. Então tem muita coisa e a gente tem que passar uma certa posição para a gente conseguir passar uma mensagem. Mas o ideal mesmo se esse tema fosse tratado depois de uma outra época, uma semana de oração, coisa parecida, né? Porque é muita informação. Mas a gente vai tentar aqui nos posicionar no reino de Deus, que eu acho que é a intenção da mensagem. Então o tema é esse aí, o reino de Deus dos céus chegou, né? Nos evangelhos existiam essas duas expressões nos evangelhos com relação à proposta de Jesus, né? Em Mateus, Jesus falou em Mateus diretamente para a nação judaica, né? Então ele usava o termo reino dos céus em Mateus, porque para os judeus na época usar o termo Deus era muito respeitado, muita posição de poder, né? Então para os judeus Jesus usava o termo o reino dos céus, e nos evangelhos de Marcos, João e Lucas ele usava o termo o reino de Deus, né? Falando para os gentios, falando para os gregos, falando para os gentios da época. O reino de Deus lhe é dado agora. O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Quem é que não queria morar num lugar que tivesse justiça, paz e alegria? Quem que não queria morar num lugar desse? Quem não queria habitar num lugar desse? Né? Então, João Batista anunciou o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Aí, João Batista também era judeu, judaico. Ele usou a expressão o reino dos céus. Então, João Batista, ele veio preceder Jesus nessa sua missão, né? E, além de anunciar o reino, ele veio também. Qual é a posição de João Batista? Ele veio com o batismo, né? E a gente vai ver que no decurso da nossa inclusão nesse reino, o batismo é o nosso passaporte, né? Então, o que é um reino, né? Nessas expressões usadas em Mateus, Jesus falou 68 vezes a expressão o reino de Deus, né? Não, 32 vezes ele usou o reino dos céus em Mateus, e 68 vezes o reino de Deus foi usado nos outros evangelhos. Então falou mais do reino de Deus do que do reino dos céus. Mas esses dois termos significavam a mesma coisa, porém eram públicos diferentes que ele estava se posicionando. Inclusive no decorrer da missão de Jesus de divulgar o que seria esse reino, ele teve algumas dificuldades, porque os judeus de origem de Abraão já se achavam herdeiros naturais desse reino, né? E Jesus chegou a chamar a atenção que muitos poderiam ficar excluídos, e isso causou um desconforto para os judeus. Um outro desconforto também foi quando Jesus disse que haveria outras pessoas que poderiam tomar parte desse reino, e aí os judeus achavam que o reino era só deles, né? Então era a inclusão dos gentios. Então, incluir os gentios no reino e dizer que tinha judeus que poderiam ficar de fora, né? Realmente foi aí que começou a ter um certo desajuste para que Jesus pudesse colocar as suas posições, né? Bom, o que é um reino? O que pode ser configurado com um reino? Um reino é um poder, uma autoridade, um governo de Deus
o seu domínio, a sua presença, né? E aí Romanos declara que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, um reino, para ser um reino, tem que ter um rei, né? Um reino sem um rei não seria nada, né? Não existiria um reino sem um rei. E o reino, o rei, até então era Jeová, o Deus, né? O soberano, o eterno, era o rei. Aqui em Salmos confirma essa informação. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O Senhor Jesus, o soberano. O Senhor Deus, o soberano. Tem o domínio, o conhecimento de tudo, conforme Lucas informa, né? Só para você ter uma posição de como que esse reino é especial. Um brasileiro aqui, por exemplo, você já esteve lá com o Michel Temer, ele sabe quem é você? Quem está aqui nos Estados Unidos já esteve lá com o Trump, já recebeu você? Não, né? Você não sabe, você é um súdito, tá? Mas no reino dos céus é especial. O Eterno sabe quem é você, um por um, e sabe das suas necessidades. Amém. Amém por isso. Então, um reino tem que ter um rei. Bom, um reino, Deus então sabe até os cabelos da vossa cabeça, sabe tudo a vosso respeito. Um reino também tem que ter um príncipe, senão esse reino é fadado a morrer sem ter um sucessor. Então aqui Isaías 9,6 define o príncipe, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Amém. Príncipe da paz, Jesus. Então João Batista veio anunciar previamente que nós teremos um rei que ia governar todas as nações. Não só aquela posição judaica já conhecida de reis anteriores, de Davi, de Salomão, né? Toda aquela estrutura judaica que tinham os seus reis, mas que esse reino poderia expandir-se para todas as nações. Então João Batista veio e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas Jesus em seguida também disse, confirmou que João Batista falou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, na pessoa do rei. Então, o trabalho de Jesus aqui, Jesus veio duas missões aqui na terra, mais especificamente. Primeiro veio nos salvar com o seu sangue, e também veio nos anunciar nesse reino e nos incluir nesse reino. Também no Evangelho de Marcos, Marcos usou uma expressão mais complementar ainda, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais um trecho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos falou do reino de Deus, porque aí ele já estava na configuração do público gentil. E João Batista falou do reino dos céus, que não há diferença entre um e o outro, como já coloquei, apenas o público que se era atingido. Então Jesus começou a desenvolver esse reino junto com as pessoas que ele encontrava. A primeira missão de Jesus foi escolher os seus discípulos, né? Então aí na praia ele já encontrou alguns e chamou os seus discípulos para começar a operar nesse reino, né? Deixai as redes e venha comigo, né? E vos farei pescadores de homens. Então o rei está precisando de recrutar pessoas para estabelecer definitivamente o seu reino, tá? As primeiras posições de Jesus eram apresentar o seu ministério, o seu reino, por meio de parábolas. E aí, nós temos aí uma configuração entre parábolas. Jesus apresentou nas suas parábolas e ditos parabólicos em torno de 60, né, representando mais de um terço das palavras que ele registrava nos 4 evangelhos. As parábolas eram extraídas do mundo social e cultural da época em que Jesus vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais
e sobre a lógica do seu reino. A dimensão desse reino, onde que esse reino atuaria? Nós já vimos que existia um reino, precisa de ter rei, precisa de ter um príncipe, né? Precisa de ter uma dimensão. Essa dimensão era universal, eterna, né? Desde o início. E o trono o seu trono era no céu, com extensão do ser de Deus aqui na terra. Então, o reino se estendeu à nossa terra. Diz o Senhor, o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. Então o reino de Deus é universal, com sede no céu, mas estendia até aqui na terra. O rei que veio anunciar o seu reinado voltaria para o céu, para voltar aqui para reinar definitivamente. Mas a sua entronação do céu já o considerou como rei. E aí ficou a expressão que o reino de Deus está entre vós, quando Jesus falou. Assim que já veio estabelecendo, contando as parábolas, contando a configuração de como que é esse reino, ele disse, o reino de Deus está entre vós. Pode ser que essa expressão tenha dois sentidos. Que ele já estaria no meio de nós, e também quando ele se ausentasse fisicamente, que o reino já estaria estabelecido entre nós. Hein? Um reino, para ser completo, ele precisa de ter mensageiros. Tá? Para mim, por exemplo, tentar falar com o governante da minha cidade, do meu estado, do meu país, eu preciso de ter algum elo que me faça chegar até ele, porque esse governante, ele já viu que às vezes não me conhece, né? Então precisamos desse elo. E no reino dos céus, o mensageiro é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o elo entre o soberano e os seus súditos, e vice-versa. O Espírito Santo, nós temos o caminho de ida a Deus por ele, e de Deus a nós também por ele. Ele que nos ilumina nas coisas que Deus nos quer. A sua vida não é dirigida por aquilo que você acha ou pela sua inteligência, mas pelo que o Espírito Santo te ilumina. Romanos 8, 26. Então aqui, o Espírito Santo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. João 16, 13. Romanos 8, 26, como eu já disse. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o nosso mensageiro é quem nos leva a Deus e quem traz Deus a nós. Enquanto você está com seus problemas, com suas lutas, ansiedades, o seu nome está sendo dito e clamado nos céus. O Espírito Santo falando diante do Rei de sua causa. Isso é muito importante. Temos alguém para interceder por nós e nos levar lá, mesmo sabendo que Deus conhece tudo de nós. Nós temos um intercessor. Cada membro do reino de Deus é conhecido. Como já disse seu nome, sabe o seu nome, tudo que nós precisamos. A gente pode ver como que Deus falava de Jó, né? Conhecia Jó, né? Íntegro. Né? Esse é um reino espetacular, muito espetacular. Bom, um reino, para continuar sendo reino, tem que ter rei, tem que ter príncipe, tem que ter uma área de atuação, né? Tem que ter uma dimensão, mas precisa de ter leis, precisa de ter ordem, precisa de prosseguir. Né? Um país tem a sua constituição. Né? Todo lugar, pequenas agremiações, que sejam, pequenas associações, tem que ter uma certa ordem. Né? E a Bíblia é a nossa Constituição. É nela que tem
todas as normas de conduta que Deus quer para nós. Tá? Então, leis e princípios é dar rumo, ordem, conduzir o povo na justiça, demonstrar o caráter desse reino que é o amor. Então, a Constituição do Reino é a palavra de Deus, o manual de conduta e princípio de legalidade espiritual, para serem observados e saber a vontade de Deus em nossas vidas. Dentro da lei, nós temos a espinha dorsal da lei de relacionamento com Deus e com o próximo, de nos relacionarmos com o soberano e nos relacionarmos com os súditos. Né? E aí nós temos os 10 mandamentos, né? Que são princípios de moral e fé. Nós vimos aí viajando, né? Jefferson, lembra da expressão lá? Sim. Que não é apenas uma sugestão, né? Exato. Nós passamos diante de uma linha do trabalho, numa igreja, e que tinha um painel, lá dizia que a lei de Deus não é apenas uma sugestão. Né? Então a lei moral, os 10 mandamentos, em Marcos 12, 30 e 31, né? Nós temos essa posição. Bom, um reino, para ser reino, também tem que ter povo. Não adianta ter rei, ter príncipe, ter território, ter legislação e não tem povo. Então, aí vai chegar a nossa parte nesse processo. E, em 1 Pedro 2,9, define quem é esse povo que faz parte desse reino. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Eu fico pensando assim, a gente, todos nós que estamos aqui, pensamos um dia em vir para a América, né? Vir para cá, vir uma parte desse país, dessa nação. E aí nós fomos atrás de documentos, de posições, e tira visto e tal. E quando chega aqui, e já quer tentar, se vai tentar cidadania, ou seja, corre-se atrás de se incluir nesse povo. Né? E no reino de Deus, depende exclusivamente da nossa vontade, não custa absolutamente nada a nós. Custou o sangue precioso de Jesus. Então eu vejo que tanta gente corre atrás de tanta coisa e ainda não se incluiu no reino definitivo que nós temos que buscar. Então o povo somos nós, cada um de nós, o súdito, o servo, né? 1 Pedro 2,9. Povo que somos no reino a quem pertencemos. Quem é esse povo? Quem é você nesse reino? E a chave é o que João preconizou antes: arrependei-vos, né? E que é chegado o reino dos céus. Então é simplesmente reconhecer quem é o nosso rei e aceitá-lo. Não é uma atitude do coração. Reconhecermos quem é o nosso rei e aceitá-lo. Tornar-se cidadão do reino, arrependimento, pregado por João e pregado por Jesus, né? E o batismo, pregado por Marcos. Olha, algumas condições para tornar cidadão desse reino é o que Jesus preconizou. Arrependei-vos. O primeiro procedimento é arrepender dos nossos posicionamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento. Isso aqui seria o nosso primeiro passo de nos posicionarmos como irmãos e povo de Deus. Em cima dos 10 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Marcos 12, 30 e 31. Então Jesus vem pregando uma posição de como seria esse relacionamento e conduta nesse reino, para que nós possamos imaginar se estamos incluídos nesse reino dos céus. Nas pregações de Jesus, os primeiros passos dele nas suas parábolas, que eram contando histórias, né? Como se vivia naquela ocasião e como seria o comportamento social,
Jesus vem pregando fidelidade e obediência à lei de conduta do reino. Arrependei-vos, pois o reino está próximo. Foi a primeira frase que João falou e Jesus repetiu. E Pedro também usou essa expressão mais na frente. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Bom, aqui nós já começamos a ter o nosso passaporte, né? Arrependimento preconizado e batizados em nome de Jesus. É o primeiro passo para que nós possamos nos incluir como cidadãos que pleiteiam ir para esse reino, né? É o passaporte para vir para a América, né? Seria o batismo, é o passaporte para entrar nesse reino. Mas isso não significa tudo. Nós podemos conseguir o passaporte, entendeu? E depois não nos tornarmos cidadãos. Eu tenho passaporte da América, mas eu vou ter que ir embora porque eu não sou cidadão daqui, né? Então, temos que pensar dessa forma. O primeiro passo de todo cristão, de toda pessoa que pleiteia fazer parte do reino dos céus, né? Passar pelo batismo. E por que passar pelo batismo? Os judeus, eles se achavam, como eu já disse, herdeiros naturais desse reino. E até Jesus falou bastante em Mateus sobre riquezas, né? Porque o judeu associa a riqueza aos benefícios, aos dons que Deus lhes dá, por eles serem mais nobres, ou terem mais uma relação com Deus. João Batista era judeu, e Jesus disse que ele era o mais nobre do que nasceu dos judeus, e João Batista era pobre, hein? Se fosse ver, era o judeu pobre, hein? Ah, mas judeu pobre, tem uma expressão, tem um conceito de judeu, é bem. Então, o judeu já se sentia nessa posição. E o termo nascer de novo, usado nos evangelhos, e traduzido do grego, significa nascer de cima. Eu nasci aqui, eu não sou judeu, então tem que nascer de novo. Quando Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, hein? Nascer de cima, porque a gente nasceu de ordem natural de uma mãe, e não estava nesse reino. E para a gente se incluir, a gente teria que nascer de novo, né? Nascer de novo significaria arrepender-se e aceitar o Senhor Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos falando mais para o público gentio, né? Se incluir, nascer nesse reino, né? Isso exigiria da gente essa questão do arrependimento. E se você quer morar num reino existe um rei. Então você vai ter que ter esse rei como seu comandante. Okay? João também disse, na situação de Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Passarmos pelo batismo. A gente vê na igreja o empenho da gente fazer os estudos bíblicos, as pessoas começarem a tomar conhecimento da palavra de Deus, assim como Jesus fez, foi pregando parábolas, as pessoas forem tomar conhecimento do reino de Deus. E esse caminho é para que a gente realmente decida a ser cidadão desse reino. Decida ser cidadão desse reino. Eu passei 7 anos na igreja adventista. Desde os meus primeiros contatos, os primeiros estudos bíblicos, já tinha passeado por outras igrejas na época, né? Nasci de família católica, tradição católica, fui seminarista, né? Colégio de padre, e aí a gente começa a ver que a nossa fé está mórbida, está ali parada, e você tenta procurar algo que possa te levantar, né? A gente vai tomando a consciência do pecado, das coisas que a gente vai fazendo, então a gente quer ser melhor que é. E o caminho foi o quê? Começar alguém chegar ali, vamos lá em casa, a gente podia sentar, conversar, estudar a Bíblia, o que você acha e tal. Aí no começo eu pensei, estudar a Bíblia, eu já fui seminarista, já vi esse negócio em um monte de lugar e tal, não vai falar um monte de coisa outra vez. Mas se você não tiver a predisposição de dar o primeiro passo,
né? Você não interessa por esse reino daqui de Deus, você interessa por reino que você está. Né? As pessoas correm atrás de tudo quanto é papel, tudo quanto é coisa, para se incluir no reino da terra. Né? Mas às vezes não dá um tempinho, não dá um espaço para Deus para se incluir no reino de Deus. Então eu fui estudar as lições. Né? E aí, não, o cara é meu amigo, conhecido há muito tempo, gente boa, eu vou dar um crédito para ele. Chegou lá e começou a me falar coisas, né, que aquela soberba de que parece que sabia, não sabia de nada, não tinha uma conexão uma coisa com a outra. Então a gente precisa dar esse espaço. Mas à medida que esse espaço vai sendo ocupado, a gente tem que caminhar, nós temos que tomar uma posição. Né? Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já tiveram a oportunidade de ser anunciado o reino de Deus para eles, mas ele não deu um passo para tomar posse. Precisamos fazer dessa forma. Eu tenho passado aqui com os irmãos esse tempo, convivido, eu nessas correrias que a América tem, né? E observado também essas coisas. Nós temos que ter compromisso com Deus. Esse é o nosso primeiro passo para que a gente possa fazer parte desse reino que Jesus veio aqui pessoalmente anunciar. Nascer de novo, nova criatura. E muita gente também já se batizou e talvez não nasceu de novo ainda. A gente também tem que verificar se nós temos nova identidade, novo nascimento. E nós vamos ver aqui um pouquinho de como que é essa identidade. Essa identidade, ela, se você chegar na rua e perguntar, você é cidadão de onde? Me dá sua habilitação, sua identidade, seu passaporte e tal. Mas a nossa identidade não vai precisar de ser mostrada em documentos. Nós vamos ter que mostrar com a nossa postura. E nós vamos ser pessoas que vamos andar na contramão do mundo. Tá? Ah, mas a contramão é arriscado. Sim, vai para bater de frente. Mas para o nosso seguro total, ele é importante. Né? Temos Deus no nosso seguro para andar nesse caminho que pode parecer a contramão do mundo. Okay? No Sermão da Montanha, quando Jesus veio anunciando o seu reino, ele proferia lições de conduta moral, ditando os princípios que norteariam e as orientações da verdadeira vida cristã, uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus e que põe em prática a vontade de Deus na nossa vida e que nos levaria à nossa libertação. Essas condutas nossa, que eu vinha falando, que não precisa de mostrar o documento, mostrar nossas posições, começa por essas qualidades. Quem nasceu de novo se batizou na água e no Espírito. E no Espírito os dons são paciência, bondade, amor. Né? São 7 dons que nós podemos colecionar para mudar a nossa personalidade. Eu sei que tem pessoas que, para uns desses dons já está natural, e para outros tem dificuldade. Né? Ter a paciência, ter o domínio próprio, outro ter a bondade, o coração mais aberto, né? Ter o amor. Então é nessa forma que nós temos que olhar. No batismo, a gente olha assim, aonde realmente que eu sou incompleto e ainda não vou ser completo total, mas aonde eu posso crescer, onde eu posso melhorar. Então nascer de novo significa tomar posse dos dons do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Então fidelidade é uma proposta de Deus para nós. Se guardares os meus mandamentos, permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. João 15, 10. Então, um primeiro conselho de Deus é a fidelidade de nossos posicionamentos. Uma outra postura de quem é cidadão dos céus. Como é que seria a postura do cidadão americano? Comportamento no trânsito, respeito pelas pessoas, ou seja, ele tem um código de postura. Então, nesse reino, nós também temos um código de postura de como nos posicionar. Fidelidade, identidade. Sede também vós em todas as vossas ações, pois está escrito, porque sou santo, sede santos porque eu sou santo. Deus nos pede santidade. Sede santos também vós. Então isso é a nossa identidade, a nossa semelhança com o nosso rei. Essa relação entre o súdito e o rei no reino dos céus é muito estreita. Ele quer que nós sejamos do mesmo nível dele. E há serviço em todas as direções. O servo serve a Deus
E Deus serve ao servo, o que não é comum no reino convencional, né? Todo mundo serve ao rei. A rainha Elizabeth lá tem todo mundo em volta servindo ela. No reino de Deus, o serviço é na ida e na volta. Ou seja, por isso que Deus nos quer em posição de igualdade. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele quer que nós sejamos pessoas semelhantes a eles, para viver nesse reino de harmonia que ele nos preconiza. O Sermão da Montanha exprime no desejo, a sugestão de Jesus da mansidade e da humildade. Ele disse a quem caberia o reino do céu e chamou essas pessoas de bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? É um feliz ao extremo. Amém. É uma pessoa bem-aventurada. Então, bem-aventurados os mansos, a mansidão, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, que eu acho que a coisa mais importante que nós temos que buscar hoje é tirar tudo que nós podemos ter de maldade do nosso coração e tentando formatar ele com o bem que nós podemos fazer, né? Amém. E nós vamos ver ali que é a contramão do mundo. Quando alguém faz o mal para você, o rei pensa assim: faça o bem no lugar de volta. Não troque o mal pelo mal, troque o mal pelo bem. Bem-aventurados os pacíficos, que têm paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o Sermão da Montanha é a espinha dorsal do comportamento que Deus quer para os seus súditos, para os seus filhos. E a gente tem um privilégio de não ser apenas um esquecido, um súdito no reino do céu. Nós somos filhos do rei. Hein? Olha que privilégio. Amém. E o filho do rei vai ter tudo à nossa disposição se nós nos tornarmos filhos do rei. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Tá? Então nós estaremos com certeza nesse mundo aqui, andando na contramão desse mundo em relação às nossas opções pelo reino do céu. Igualdade. Tudo que vocês desejam que os outros façam a você, faça você também a eles. Puxa, bacana, né? Se eu quero ser bem tratado, se eu quero o bem que me fazem, é preciso que eu também disponha a mesma coisa. Um reino assim não vai ter divergência, hein? Não vai ter problema, não precisa de ter polícia, né? Não precisa ninguém estar vigiando, porque as pessoas sabem que respeitar. Olha, ninguém vai roubar uma coisa na casa do cara não, porque ninguém põe de lá, eu também não ponho no meu. Então, esse é o princípio de igualdade que Deus nos colocou. Ou seja, todos nós somos iguais. E Ele ainda pede mais, que nós possamos considerar o outro melhor que nós mesmos. Se eu considero o meu próximo melhor que é mesmo, ele vai me considerar melhor. Ou seja, nós vamos estar cada vez sendo melhores ainda mais uns com os outros. Amém. Amém. Serviço. Bom, em qualquer reino tem que ter trabalho. Qualquer reino tem que ter atividade. Senão o reino não funciona. Nós vimos lá no Império Romano que quando uma parte do Império guardava o domingo, outra parte guardava o sábado, o imperador começou a ficar maluco. Tem 2 dias na semana que esse povo não está trabalhando, e o Império está decaindo, né? Então, nós temos que ter serviço. E em Mateus 4,19, Jesus disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Ele começou a recrutar pessoas para trabalhar, recrutar gente para propagar, para divulgar, para ampliar esse reino. Jesus também chamou em diversas parábolas, para nós usarmos os nossos talentos como os dons. Eu lembro muito bem do sermão de Eliseu, né? Os talentos servindo como dons para Deus, para a expansão desse reino, né? Então, as parábolas dos talentos também, Jesus fala materialmente que foi entregue os talentos para cada um e cada um conduzindo que está. Então, esse rei, ele é benevolente, ele tem muitas coisas para nos oferecer, mas era para que nós tomamos posse dessas coisas e possamos compartilhar com as pessoas que têm. Estava aqui agora um pouco o William e o Van cantando talentos partilhados que viram dons a serviço da igreja, né? Tem muita gente talentosa cantando, mas não transforma isso em dom. Ele canta para o interesse dele, para a vida dele. E não partilha isso com os seus irmãos.
Jesus nos convidou aí, ó, a serem pescadores de homens, e na nossa missão de hoje, ó, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Você viu lá que eu falei que em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos acrescentou que é o Evangelho? Era aquela norma de conduta que Jesus veio pregonizar, anunciando esse reino. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la para a vida eterna. Então Jesus pediu que até nos dispuséssemos de nossa vida, hein, para servir as pessoas, servir a Deus, pudéssemos trocar essa nossa vontade de viver aqui por uma vida eterna, pudéssemos levar nós mais além. Então disse Jesus também sobre a pureza: deixe vir a mim as crianças, não as impeças, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Então ali a gente viu a pureza de coração no Sermão da Montanha, e Jesus vem aqui e ainda faz essa comparação com a pureza de uma criança ainda, nos reavivando, aumentando a nossa visão do que ele queria dizer. Tudo aquilo que ele podia usar como substrato, como informação, para dizer o que é esse reino para nós, ele lançou mão. Tudo aquilo que ele pôde fazer. Tá? Em Romanos 12:2, ele fala da gente viver a lógica do céu, a contramão do mundo, que eu acabei de falar, né? Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, e que bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, em Romanos, Paulo nos chama a não andar conforme esse mundo, andar no estilo desse mundo. Nós temos que entender qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele quer que nós estejamos lá com Ele, no reino que Ele veio anunciar. Okay? Amém. A essência desse reino é o amor. Amarás o teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o próximo a ti mesmo. Então, colocamos lá atrás, a essência do reino de Deus é o amor. A gente tem que se despir de nós mesmos e termos essa mesma, amar o próximo como amamos a nós mesmos, valorizar aquela pessoa como ela é também. Eu tive experiência na minha vida de encontrar pessoas pela estrada, por algum lugar, e me compadecer delas. Eu sou muito feliz por isso, por ter um coração assim. Numa semana de oração lá em Cachoeira, nós tivemos uma experiência de oração maravilhosa, e aí começou a semana de oração, o clima foi melhorando, as pregações aumentando, e apareceu lá um bêbado participando da igreja. Só que cada dia ele voltava melhor do que o dia anterior. Cada dia voltava melhor do que o anterior. Aí eu chamei o Bira, que é o meu irmão lá na igreja, papai, eu tenho que fazer uma coisa com esse cara aí. Se vocês me ajudarem, eu vou levar ele para casa. Ele ficou 5 meses morando em casa, hoje é um cidadão que está conduzindo a vida. Amém. Não estou falando isso por nenhum privilégio meu, não. Mas naquela semana de oração, Deus me tocou para olhar aquela pessoa como uma pessoa semelhante a mim. Eu estava vendo Deus naquela pessoa. Né? Então, pois está comigo. Na semana recebi um vídeo também do irmão Luciano, que ele é cego, a gente ajudou a estudar a Bíblia. E ele lá, pai, falando comigo, falando pelo vídeo, né? Volta aí, César, volta aí, vem pra cá, quantos anos eu sei aqui. Então, a gente vê assim, essa afetividade. Então, o retorno que a gente tem por fazer o bem para as pessoas é muito satisfatório, é muito importante. Amém. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Né? Às vezes o cara fala com você, não, eu vou dar uma resposta para aquele. Não, é a hora que você tem que realmente mostrar que você é diferente, a sua identidade tem que aparecer, senão você fica incomum, entendeu? Andar na contramão não tem risco se a contramão for de Deus, né? A mão de Deus, a contramão é dele. Né? Então a gente tem essa lógica de não pagar o mal com o mal, e pagar o mal com o bem, porque a gente vai mostrar para aquela pessoa que ele também pode ser diferente. Em outra oportunidade ele vai pensar o que ele vai fazer. Né? Ele poderá pensar nas suas atitudes, o que ele pode estar se comportando. E diz também Jesus, isso é uma posição de Jesus, nós temos que crer
e confiar no nosso Senhor, no nosso Rei. Então Jesus disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai vir ao Pai não por mim. Ou seja, nós temos um mestre a nos dar esse caminho, a ser a luz para esse reino. Ele veio aqui especificamente chamar cada um de nós para passar por esse caminho, passar por ele. Eu estou convencido, né, aí em Filipenses, Paulo falando para a igreja, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. E eu estou convencido que muitas pessoas aqui, né, que estão estudando a Bíblia, muitas pessoas já batizadas, eu estou convencido que até nós chegarmos em Canaã, nós seremos muito melhores pessoas. Amém. Vamos crescendo a cada dia. Né? Então Paulo falou isso para a igreja, quando ele viu a igreja também crescendo. Eu não sou Paulo, né? Mas passei por aqui, estou passando por aqui um tempo, vejo também esse crescimento, eu estou convencido. Eu vou dizer as palavras de Paulo. Estou convencido que aquela boa obra que começou aqui com a gente, comigo, com todos nós, ela vai se completar até o dia que Jesus voltar como Rei definitivo. Amém. E Jesus disse no final, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, vocês estão preocupados com tanta coisa na vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim é o meu pensamento. Mesmo pecador, eu também tenho essa vontade de ser um cidadão dos céus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus usava essa frase, pode ser entendida, quando ele falou dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguém perguntava, como você, mas eu estou aqui, sou eu. Então, se ele falou, buscai primeiro o reino de Deus, ele diz assim, buscai a mim, porque eu sou o rei desse reino aí. Tá? Então, nessa frase, ele também está dizendo para nós que buscai a ele, que ele veio aqui como Salvador e Rei. E como começou o sermão, o que é o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se nós pensamos que nós estamos aqui para na velha que é bom, temos trabalho, temos tudo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém. Okay? É essa a mensagem. Okay? Amém. Glória a Eu Deus. desejo a todos que possamos juntos amarmos mais uns aos outros, nos aproximarmos mais das pessoas, olharmos em cada um de nós a imagem de Deus do outro lado, para que possamos pleitear um dia, morar nesse reino. Esse reino com certeza é maravilhoso. Amém. 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 É isso. Fala da música. Sim. Não deu? Lá na cruz, conquistaste vida a mim, o teu perdão demonstra a tua compaixão, os cravos nas mãos, o amor derramado em gotas de sangue, a redenção que trouxe a tua salvação.
és o Rei, Senhor Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor Jesus. E eu me prostro aos teus pés. E eu me prostro aos teus pés. E eu me prostro aos teus pés, Senhor. E eu me prostro aos teus pés. Demonstra a tua compaixão, os cravos nas mãos, o amor derramado em gotas de sangue, a redenção, a redenção. Que trouxe a tua salvação. Levante suas mãos e diga: Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor Jesus. Tu és o eu me prostro aos teus pés, Senhor. Eu me prostro aos teus pés. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria fazer diferente. Eu queria pedir aos irmãos que ainda não são batizados que ficassem de pé e os demais que ficassem de joelhos e orassem. Pai querido, aqui estamos uma parte dos seus filhos na tua presença. Amém, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a unção do Espírito Santo, para que possamos ter força para vencer a nossa natureza pecaminosa e tomar uma firme decisão de servir a Ti. Amém, Senhor. E como servo, receber uma coroa do Teu Rei. Amém, Senhor. Toque, Pai, em nossos corações, para que se alguém ainda que tenha andado com Jesus, mas retendo alguma coisa, sonegado algo, abrindo concessões, algumas coisas que te separam de Ti, que possa o Teu Santo Espírito ter força definitivamente para entregar o Teu coração a Ti. Amém, Senhor. Pai, eu te peço ainda
pelos irmãos que ainda não passaram pelas águas. Que esse seja o desejo dos seus corações. Amém, Senhor. E a nós, que já fomos batizados, que o Teu Santo Espírito possa nos ter feito nascer de novo, Amém, Senhor. lavados pelo Seu sangue, e definitivamente para a vida eterna e morar para sempre. Amém, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho e Rei, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.